Bom, pessoal, na questão 4 a gente tem uma questão do Enem. Está dizendo o seguinte: existe uma incrível e fascinante quantidade de relações geométricas entre formas poliédricas, responsáveis por inúmeras estruturas da natureza. Lembrando os poliedros de Platão, veja que interessante a correspondência entre as formas de alguns desses poliedros. O dodecaedro possui 12 faces e 20 vértices, enquanto o icosaedro possui 20 faces e 12 vértices. Além disso, ambos possuem 30 arestas, e por isso dizemos que o dodecaedro é dual ou conjugado do icosaedro. E analogamente, o icosaedro é dual do dodecaedro. Com base nessas observações, podemos afirmar que dentre os poliedros abaixo, o único que é dual ao cubo é, e daí essas 5 alternativas para determinar qual delas é a correta. Qual desses poliedros aqui é dual ao cubo, ok? Bom, pessoal, então, esses poliedros que estão apresentando aqui para vocês, pessoal, vocês têm que ter mais ou menos uma noção visual de quem eles são. Então, para vocês que nunca viram, eu vou apresentar isso aqui para vocês. Um tetraedro, pessoal, regular, é essa forma aqui, é como se fosse uma pirâmide. É uma pirâmide de base triangular. Vejam que todas as faces desse poliedro são triângulos, certo? Se ele é um tetraedro regular, quer dizer que todas as suas faces são iguais, ok? São os mesmos triângulos. Vejam que o hexaedro, pessoal, pode ser representado aí por um cubo, certo? Vejam que então o hexaedro também é um cubo. O octaedro é essa figura aqui, pessoal. Imaginem como se fosse duas pirâmides de base quadrada, onde suas bases estão coladas uma na outra. Então, vejam que essa é a figura de um octaedro. Pessoal, um dodecaedro é dessa forma aqui. Você vai ver que um dodecaedro possui 12 faces, cujas faces, todas as faces são pentagonais, certo? E o icosaedro é essa figura aqui, que parece até um diamante, certo? Vocês vão ver que esse poliedro ele possui 20 faces, certo? E todas são triângulos, ok? Bom, pessoal, vocês vão ver que nessa questão aqui não foi nos dados as figuras. Isso que eu coloquei para vocês aqui, eu que estou colocando para vocês terem uma noção do, do que são essas figuras aqui, tá? Mas vejam que ele está exigindo que a gente conheça certas propriedades dessas figuras, ok? Bom, o que está pedindo para a gente nessa questão? Está dizendo o seguinte: a gente quer determinar qual desses 5 poliedros aqui é dual ao cubo, certo? Ah, e vejam que ele já deu a definição do que é um poliedro ser dual ao outro. Vejam que essa definição está escrita aqui da seguinte forma, certo? Ó, o dodecaedro possui 12 faces e 20 vértices, enquanto o icosaedro possui 20 faces e 12 vértices. Ou seja, essas quantidades são inversas um no outro. Vejam que o icosaedro possui, enquanto o icosaedro possui 20 faces, o dodecaedro possui 20 vértices. E enquanto o dodecaedro possui 12 faces, o icosaedro possui 12 vértices. Então, veja que essa quantidade dessas duas estruturas nos dois poliedros são invertidas. E além disso, esses dois poliedros possuem a mesma quantidade de arestas. Então vejam que aí está a definição do que é um poliedro ser dual ao outro. Para um poliedro ser dual ao outro, a quantidade de faces e de vértices desses dois poliedros tem que ser, a quantidade de faces e vértices desses dois poliedros tem que ser invertida, esse número de faces e de vértices tem que ser invertida, e a quantidade de arestas tem que ser a mesma, certo? Tem que ter a mesma. Então, para a gente determinar qual dessas figuras aqui, qual desses poliedros é dual ao cubo, a gente tem que determinar aquele poliedro cuja quantidade de faces e vértices é invertido às quantidades de faces e vértices do cubo e que possui a mesma quantidade de aresta do cubo, certo? Bom, pessoal, sem as figuras, você poderia, se você tem uma noção aí do que é um dodecaedro e um icosaedro, você vai ver que não poderiam ser esses dois, porque eles têm uma quantidade de faces e arestas muito grandes. Então não poderia ser invertido aí com o do cubo. O hexaedro é o próprio cubo. Ou seja, se ele é o próprio cubo, quer dizer que ele vai ter as mesmas faces e os mesmos vértices. E para ser dual tem que ser invertido, então não pode ser o hexaedro.
Bom, pessoal, você vai ver que o tetraedro ele possui 4 faces e 4 vértices. Enquanto o cubo tem quantos? Ó, ele tem 8 vértices e 6 faces. Então, se você inverter essas duas características, para o tetraedro ser dual ao cubo, ele deveria ter o quê? Ele deveria ter 8 faces e 6 vértices. No entanto, o tetraedro tem apenas 4 faces e 4 vértices, então não poderia ser o tetraedro. Sobrando, então, apenas o octaedro. Então, vejam aqui o seguinte, pessoal. Num cubo, a gente tem quantos vértices? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. A gente tem quantas arestas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ok? E quantas faces tem? A gente tem 2 bases, certo? A face de cima e a face de baixo, e 4 nas laterais. Portanto, a gente tem 6 faces. E vejam que o octaedro, pessoal, olha só, quantos vértices ele tem? Ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, certo? 6 vértices. E a quantidade de arestas que ele tem? Vocês vão notar também que são 12. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. E a quantidade de faces do octaedro? Vocês vão ver que são 4 em cima e 4 embaixo. Vejam que, como eu disse para vocês, um octaedro nada mais é que uma pirâmide quadrangular, onde suas bases são coincidentes, certo? Então vejam que são 4 faces laterais da pirâmide de cima e 4 faces laterais da parte de baixo. Então 4 mais 4, 8. Vejam aí que são realmente 8 faces. Então vejam, pessoal, o que era a definição de dual? Para um poliedro ser dual ao outro, as suas quantidades de vértices e faces têm que ser invertidas e a quantidade de arestas tem que ser iguais. E vejam que isso acontece. Vejam que esse número aqui, o número de vértices do octaedro, é igual ao número de faces do cubo, e o número de faces do octaedro é igual ao número de vértices do cubo, enquanto a quantidade de aresta é a mesma. Portanto, vejam que o poliedro, que é dual ao cubo, é o octaedro. Ok? Então, a resposta correta, letra A. Bom, então vamos aí à questão número 5. Pessoal, na questão 5, outra questão do Enem, está dizendo o seguinte: uma cozinheira especialista em fazer bolos utiliza uma forma no formato representado na figura aqui. Ok? Nela identifica-se a representação de duas figuras geométricas tridimensionais. Essas figuras são... Pessoal, vocês vão ver que essas figuras aqui que estão representando é a parte exterior aqui da forma e a parte interior. E vocês vão ver que essas duas figuras, vejam que o quê? Que elas possuem duas bases cada, certo? E essas bases são o quê? São círculos. Bom, pessoal, se a gente tem num sólido geométrico duas bases, onde essas bases são paralelas, certo? São círculos, e esses círculos têm tamanhos diferentes, vejam então que isso daqui só pode ser o quê? Troncos de cones. Então veja o seguinte, pessoal, essas figuras geométricas são troncos de cones, por quê? Pois cada uma delas tem aí uma base maior e a outra menor, e ambas são círculos. Vejam que tanto a parte exterior da forma quanto a parte anterior são troncos de cones, são pedaços de cone, só que da parte de baixo do cone, certo? Só que vejam que desse aqui, da parte externa do cone, está de cabeça para baixo, e esse aqui está de cabeça para cima, certo? Então vejam então que essas duas figuras são dois troncos de cone, portanto, letra D, ok? Então vamos à questão número 6. Pessoal, outra questão do Enem, na número 6. Um sinalizador de trânsito tem o formato de um cone circular reto. O sinalizador precisa ser revestido externamente com adesivo fluorescente, desde sua base do cone, até a metade de sua altura, para sinalização noturna. O responsável pela colocação do adesivo precisa fazer o corte do material de maneira que a forma do adesivo corresponda a exatamente a parte da superfície lateral a ser revestida. Qual deverá ser a forma do adesivo? Certo? Então imagine o seguinte, pessoal, a gente tem um cone de sinalização, certo? E
Uma pessoa, para colocar uma parte reflexiva nesse côno, para refletir a luz, ele vai colocar esse adesivo partindo da base, certo? Revestindo a base do cone, certo? Até a metade, a base do cone não, pessoal. Desde a base, ou seja, o pé do cone, certo? Até a metade de sua altura, ok? Então, imagine a seguinte situação. A gente tem um cone aqui e vejam que ele vai ter que passar nesse cone uma fita preenchendo até a metade aí do cone, certo? Então vejam que nessa situação, o que a gente tem que revestir, pessoal, é essa área lateral aqui, ó, do tronco de cone, certo? Então, para responder essa questão, então imagine o seguinte, ele tem lá um retângulo gigantesco de fita e ele quer fazer o corte de tal forma que seja exatamente a superfície lateral desse cone, certo? Do tronco do cone, porque a gente vai revestir daqui do pé do cone até a metade da altura desse cone, não o cone inteiro, certo? Então, o que a gente tem que fazer nada mais é que planificar a superfície lateral do cone. Ou seja, para a gente responder essa questão, ou seja, a forma com que o cara vai ter que recortar esse adesivo para colar na superfície lateral é a planificação da superfície lateral do cone. Então a gente tem que identificar qual que é a planificação da superfície lateral de um cone. Qual dessas figuras é a planificação da superfície de um tronco de cone. Pessoal, provavelmente vocês devem ficar entre essas três opções aqui, que é a B, a C e a E. Pessoal, vejam que a D é a planificação da superfície lateral de um cone, certo? De um cone total, e não do tronco. E aqui, pessoal, esse triângulo aqui pode representar a planificação, isso aqui de um cone reto, tá? De um cone reto. Isso daqui é a planificação, talvez, de um caso específico de cone oblíquo, ok? Agora, mas qual dessas aqui eu vou conseguir responder que é a planificação da superfície lateral de um cone? Pessoal, se esse cone ele é circular reto, quer dizer que as geratrizes desse cone aqui, elas têm a mesma medida, certo? Por exemplo, imagina o cone reto, certo? Quer dizer que as geratrizes, ou seja, todo segmento que vem do vértice até um ponto da circunferência, tem a mesma medida nesse cone, certo? As geratrizes, todas as geratrizes desse cone têm a mesma medida. Ou seja, se isso daqui é um tronco de cone reto, quer dizer que todas as suas geratrizes do tronco também têm a mesma medida. Ou seja, um ponto que vem daqui até esse ponto, que é o correspondente dele na circunferência da base de baixo, da base maior, ele tem a mesma medida que um segmento que vem daqui até desse ponto que vem aqui da base menor até esse ponto aqui que vem da base menor. Ou seja, toda a superfície lateral aqui, ó, todo segmento que compõe a superfície lateral tem a mesma medida. Vocês vão ver que isso só acontece, pessoal, na planificação E. Vejam que essa distância que vem daqui até esse ponto aqui é a mesma para toda essa planificação. Ó, daqui até aqui é a mesma medida que vem daqui até aqui, que é a mesma medida que vem daqui até aqui, que é a mesma medida que vem daqui até aqui. Vejam que isso sempre acontece. Imaginem infinitos segmentos formando essa superfície. Vejam que todos eles têm a mesma medida. E isso não acontece nessas duas figuras, certo? Lembrando que isso é a propriedade de cone reto, certo? Cone reto, todas as geratrizes têm a mesma medida. Então, a geratriz de tronco de cone reto tem que ter a mesma medida também. E isso não acontece aqui na B e na C. Vejam que esse segmento que vem daqui até aqui, ó, que é o das extremidades aí da base maior e da base menor, é maior do que a do centro que vem até o centro daqui. Ó. Vejam que esse segmento que vem daqui até aqui é maior do que esse que vem daqui até aqui, certo? A mesma coisa esse. Apesar desse daqui ser do mesmo tamanho desse, eles são maiores que esse aqui. E não, todos os segmentos têm que ser o mesmo tamanho. E esse aqui também não é, todos os segmentos têm o mesmo tamanho. Vejam que daqui até aqui, pessoal, é menor que daqui até esse segmento aqui. Então, portanto, a alternativa correta é a letra E. Bom, pessoal, então resolvi com você nessa videoaula as questões da 4 a 6. Resolvo com vocês as demais questões na próxima videoaula. Então, vou ficando por aqui. Aquele abraço. Tchau!